Sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro nos últimos dias, eu não estou vendo ninguém falar sobre isso. Eu ainda não vi, tá? Eu acompanho bastante pessoas na rede social e eu ainda não vi ninguém falar sobre isso. O que aconteceu no Rio de Janeiro é um recado para a igreja carioca. Gente, é muita gente brincando de ser crente. O Rio de Janeiro é um lugar onde, se existe um lugar mais evangelizado, eu desconheço. Porque, veja bem, é uma igreja aqui, eles abrem outra na frente, abrem outra do lado. É uma desunião absurda entre os crentes carioca. Eu falo isso com propriedade, porque eu sou natural do Rio de Janeiro, nascida e quase criada lá, passei bastante tempo fora do Rio de Janeiro, hoje não vivo no Rio de Janeiro, graças a Deus, tá? Graças a Deus. Porque a tendência, a gente sabe que pela palavra do Senhor, a tendência é só piorar. Mas, a Bíblia diz que se a nação clamar, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter e se arrepender, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está na palavra do Senhor e a palavra do Senhor é viva. Eu, como cristã, eu não posso aplaudir o que foi feito. Ah, tá defendendo o bandido. Não, não tô defendendo o bandido, eu defendo a vida, eu defendo a cruz. Eu tenho uma vida que eu posso ser considerada como uma cidadã de bem, né? Em relação a quem é um bandido, quem escolheu o caminho da criminalidade. Mas Jesus morreu por mim, que sou uma cidadã de bem, por ti, que só trabalha, tem uma vida familiar, que não faz nada para ninguém, que é um alecrim dourado no campo, que nasceu assim no meio das pedras, né? Uma coisa mais linda. Jesus morreu por ti e morreu por eles também. Que escolheram, porque é uma escolha. Ah, não tiveram escolha. Todo mundo tem escolha. É óbvio que as oportunidades, como diz um ditado, a ocasião faz o ladrão, né? As oportunidades, elas acabam atraindo com mais facilidade a pessoa para a criminalidade, mas a pessoa tem escolha, todo mundo tem escolha. Mas Jesus morreu por mim, que escolhi andar com ele. Na verdade, não foi eu que escolhi, né? A palavra de Deus diz que não fomos nós que escolhemos o Senhor, foi o Senhor quem nos escolheu. Ah, o Senhor não escolheu ele? Escolheu também. Só que quando o Senhor escolhe, a pessoa decide se ela quer ou não, porque nós temos o livre-arbítrio. Então o Senhor escolheu eles também. E eu, como cristã, eu não posso aplaudir vendo aquele monte de corpos de jovens jogados ali como se fossem nada. A cruz foi para eles também. A dor daquelas mães, se elas não te comovem, você tem um problema. Só que, acima de tudo isso, o que aconteceu ali foi um recado para a igreja carioca. Parem de brincar com a palavra do Senhor Jesus. Parem de brincar com Deus. Se posicionem na presença do Senhor. Se voltem para Deus. Voltem a fazer o que Deus chamou vocês para fazer, o que Deus nos chamou para fazer. Gente, o maior interesse de Satanás é destruir a juventude. Sabe por quê? Porque o Senhor tem um plano de trazer um avivamento para o mundo, e o Brasil tem essa promessa de que vai começar por aqui esse avivamento. Eu lembro que eu era jovem, eu tinha acho que 14, 15 anos, quando o Senhor trouxe uma palavra lá em Taió, usando um pastor, falou que ia trazer um avivamento para o Brasil, que o Brasil seria celeiro de missionários para o mundo. E o Satanás sabe disso, e o maior interesse do diabo é destruir a juventude. Olha na história, avivamento de Gales começou com jovens. Avivamento na Rua Azusa começou com jovens. A juventude, ela é uma ameaça para o inferno. Olha o que aconteceu aqui na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul. Quem morreu ali, a grande maioria, jovens. Olha o que tem acontecido nas favelas, nas grandes capitais. Quem é que morre? Jovens. Porque Satanás sabe que a força que um jovem tem, uma criança não tem, porque ela é muito nova. E um idoso não tem, porque ele é muito velho. Na juventude está a força de mudar uma nação. O jovem, ele tem mais força física, ele tem um raciocínio mais rápido, ele tem mais esperança para as coisas, ele tem mais ideias para o empreendedorismo. Um jovem faz crescer uma nação. E sem a juventude, uma nação acaba. É espiritual o que aconteceu no Rio de Janeiro.
E não é possível que as pessoas só estejam aplaudindo a igreja, tá? Eu tô vendo crentes aplaudindo o que aconteceu ali. E não enxerga que aquilo é um recado para a igreja. Se posicione diante de Deus, porque Deus não está brincando e o diabo não está brincando, muito menos. O que é isso? Você vai no Rio de Janeiro, você vai naquelas comunidades. Gente, não é impossível uma pessoa numa comunidade não ter ouvido falar de Jesus. Porque é igreja trepada em cima de igreja. É uma coisa horrorosa, horrorosa, absurda. As pessoas não se unem, elas se separam, elas estão se degladiando entre si, enquanto pessoas estão morrendo, pais de família estão morrendo. Aqueles policiais que morreram eram pais, eram filhos. Aqueles bandidos que morreram eram pais, eram filhos. São vidas. E a vida do policial é tão importante quanto a vida daquele bandido diante de Deus. Não existe diferença. Porque se morrer sem Jesus, tanto um quanto o outro vai para o inferno, porque está na Bíblia isso. Por favor, a gente tem que se unir em oração. Olha o que aconteceu com a Coreia do Sul. Através da oração. Pessoas que decidiram orar, ao invés de brigar entre si. Igrejas, denominações que se uniram para orar. Para o Senhor mudar a história de uma nação. A Bíblia é clara, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, os crentes, né, que falam de Deus, se humilhar, primeiro ponto, se humilhar. Avivamento no país de Gales começou com humilhação. Avivamento na Rua Azusa começou com humilhação, com rendição, com reconhecimento de pecado, com quebrantamento, chamando a presença de Deus. O precursor do avivamento da Rua Azusa, ele disse que ele queria que os olhos dele vissem. Ai, quando eu lembro que eu assisti esse documentário, ele falando sobre isso, que ele queria que os olhos dele vissem o que aconteceu em Atos 2. Olha que coração. E um crente que tem esse coração, ele não aplaude o que aconteceu no Rio de Janeiro. Um crente que tem um coração quebrantado para Deus, ele olha para aquelas vidas, para aqueles corpos ali caídos, e ele sente compaixão daquelas vidas, daquelas mães. Olha, humanamente falando, se fosse mudar alguma coisa, eu não aplaudiria, né? Vamos dizer, eu não aplaudiria. Ou aplaudiria humanamente falando assim, porque é bandido, né? Porque você vê bandido matando pais de família, bandido assaltando, bandido estuprando. Aí você humanamente você pensa, morreu melhor, né? Como eu vi esses dias, é menos 100 e tantos para incomodar, se fosse resolver. Mas a gente sabe que não vai resolver. Porque o poder público ele não entra na comunidade para levar saneamento básico decente, ele não entra para levar saúde de qualidade, ele não entra para levar educação de qualidade. Quem faz isso são os próprios moradores, que se unem para dar qualidade de vida para as pessoas que moram ali. Agora, entrar metendo o pé na porta, entrar atirando para matar, entrar pronto para destruir, isso eles entram com força, como entrou essa semana. Não adianta, pode entrar o BOP, pode instalar as UPPs. As UPPs, lembra? Lá atrás, quando instalaram as UPPs, o que resolveu? Se existe bandido dentro da própria polícia, a gente sabe disso. Pessoas que se vendem por dinheiro. Que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O que resolveu as UPPs? O que resolve? O que resolveu o exército? Lembra quando o exército foi para o Rio de Janeiro? Lembra, pessoal? O que resolveu? Não resolve nada. Pode matar 90% da população das comunidades. Pode jogar uma bomba lá e acabar com tudo. Não vai resolver. Agora, se a igreja se posicionar, o inferno bate em retirada. Se a igreja do Senhor Jesus tomar as rédeas da situação e entender que a nossa luta não é contra os bandidos, mas é contra o inferno, e parar com essa picuinha, porque o que tem no Rio de Janeiro, eu falo do Rio de Janeiro porque é a minha terra, eu vejo o que acontece lá.
Hoje não mais porque eu não moro mais lá, mas eu tenho parentes que moram lá. E quando eu vou para visitar os meus parentes, eu vejo a igreja trepada em cima de igreja. É som de louvor em cima de som de louvor, na competição de quem tem o som mais alto de louvor. Mas e o fechar a porta do quarto e orar? E o se unir de madrugada para orar? E as campanhas para orar? E o parar de ficar se degladiando em rede social, de querer glória para si? Porque quando uma pessoa se rebela contra a sua autoridade espiritual e monta uma igreja para ela, ela está dizendo que é um anjo caído. Para mim é um anjo caído, primeiro, começo de conversa. E segundo, que ela não aceita aquela autoridade. Eu sou totalmente contra a pessoa que sai de uma igreja e abre a igreja para ela. Eu sou contra e ponto. Por que não juntar? Ah, mas a pessoa não escuta o que eu falo. A pessoa não, o meu pastor não me escuta. O meu líder não me escuta. Vai orar. Ele não escuta você, mas o Espírito Santo ele vai escutar. Só que é mais fácil eu me rebelar e montar uma igreja para mim. E aí tem igreja em cima de igreja. Você entra nas comunidades, uma coisa pavorosa. Casa de oração, igreja não sei das quantas. E a união para realmente bombardear o inferno com jejum, com oração, com súplica, com rendição. A Bíblia diz que um reino dividido não pode subsistir. A intenção de Satanás é destruir os jovens. E vocês podem ter certeza, como foi falado ali numa reportagem, algum morador falou, eles derrubaram 100 e pouco, vai surgir 1000. É verdade, porque não vai mudar. Não vai mudar, porque a igreja carioca precisa se posicionar. A igreja brasileira precisa se posicionar. A Bíblia diz que quando o ímpio governa, o povo perece. Mas quando o justo governa, o povo se alegra. Nós precisamos orar para que o Senhor coloque nos 3 poderes, no legislativo, no executivo e no judiciário, pessoas com temor ao Senhor. Não é crente, porque de crente está assim, ó, o Congresso Nacional está cheio de crente. Pessoas comprometidas com Deus, pessoas que tenham um coração como precursor do avivamento da Rua Azusa, que queiram trazer para o Brasil esse avivamento. Não estou falando para misturar religião com política, mas se você tem uma posição de poder e tem um quebrantamento no coração, um coração contrito segundo o coração de Deus, não tem como você fazer algo sem pensar se vai agradar ou não ao Senhor Deus. E é aí que a glória desce. Então, reflita bem. Eu quero assim, ó, eu orei hoje de manhã para que esse vídeo alcance pessoas que tenham um coração quebrantado para se voltar para Deus. Eu hoje moro em outro estado, graças a Deus eu moro em outro estado, porque eu não conseguiria conviver com aquela violência que tem no Rio de Janeiro, não conseguiria. Eu não tenho tranquilidade emocional para ficar o tempo todo olhando para o lado apavorada se eu vou ser assaltada, eu não consigo. Então eu moro num estado onde a questão da violência é muito mais branda, graças a Deus, mas eu não deixo de orar pelo Rio de Janeiro, para que o Senhor desça com a glória dele ali. Porque eu estar ali não vai mudar nada. Agora eu orar, esteja eu onde eu estiver, isso vai mudar. Mas eu não posso fazer isso sozinha. É claro, eu não estou falando que eu estou fazendo sozinha. O que eu estou falando é, se levantem em união, igreja carioca. E se revoltem em nome de Jesus com aquela visão que está rodando o mundo, daqueles corpos ali jogados no chão, daquelas mães. Em nome de Jesus, eu vi uma crente postando um vídeo no Instagram dizendo assim: se você aplaude bandido, veja esse filme, o filme de um bandido matando uma pessoa num assalto. Não é aplaudir bandido, é aplaudir a vida. É entender que dentro daquele corpo tem uma alma e que é preciosa para o Senhor, tanto quanto a sua, que está ali almofadinha, domingo na igreja, arrumadinho, bonitinho. A sua alma, minha alma, e a alma daquela pessoa que estava ali é tão preciosa para o Senhor, sem diferença alguma. E como que eu não posso dizer que eu sou cristã, que eu carrego o Espírito Santo de Deus dentro de mim e aplaudir aquilo ali. Que a igreja do Senhor se levante. Olha o que aconteceu no carnaval desse ano. Exaltação a demônios. E a igreja está fazendo o quê? Que não está
entrando no inferno com jejum e coração e bombardeando o inferno e impedindo que essas coisas aconteçam. Porque não é lutando, não é indo pra rua, brigando, fazendo... Não é. Os avivamentos, eles mudaram a realidade de uma região. A realidade social de uma região. Eu falo aqui do avivamento de Gales e da Rua Azusa porque são os mais comentados, mas teve tantos outros. Porque não tem como eu dizer que eu sou avivada se a minha região é conturbada pelo inferno. Não tem como. Não tem como. Que igreja é essa que não abate o inferno no nome de Jesus? Cadê o poder do nome de Jesus? Olha, eu não consigo entender. Se alguém aí consegue entender, me fala, porque eu não consigo entender como que um lugar que é cheio de igreja, o diabo faz o que quer. Como assim? Como assim a igreja do Senhor baixando a cabeça para Satanás? Eu não consigo entender. E é na oração que a gente, nós juntos, cada carioca que tiver em cada canto desse mundo, que a gente vai vencer e mudar a história do Rio de Janeiro. Um lugar que, se você pegar na história, é um lugar de pobreza e de miséria, é um lugar de sofrimento, é um lugar onde a escravidão também imperou ali, onde, meu Deus, é um lugar que... Olha a história das favelas, como que as favelas surgiram. Quando os negros foram alforriados pela linda princesa Isabel, eles não tinham para onde ir, para onde eles iam? Para as favelas, para os morros, né? Para os morros. E ali surgiu as favelas. Pobreza, demônios, brincando com as pessoas. Porque onde tem pobreza, é coisa do diabo, sim. Porque Deus não nos criou para viver na miséria, não. Eu não digo ter uma vida modesta, porque isso eu também tenho. Eu digo miséria. Crianças na rua pedindo... Pessoas dormindo no meio da rua porque não tem uma casa. E é espiritual, pessoal. Será que não é possível que ninguém enxerga que é espiritual? E que só vai ser vencido. Não é se o BOP entrar. Não é se as UPPs aumentar número. Não é se o exército entrar. Não é. É se a igreja do Senhor se posicionar. Porque não existe maior interessado em que essas desgraças aconteçam do que Satanás. As guerras que explodem pelo mundo, quem é que vai pro fronte? São os jovens. A bronca do diabo é com os jovens. Por isso, em nome de Jesus, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos de ser um crente tão boca aberta, um crente tão pequeno, um crente tão mesquinho, que vai para a igreja no domingo, mas que não vê a manifestação da glória de Deus na sua família. Não pode, não, a Bíblia está errada, então eu vou rasgar a Bíblia. Porque o Senhor Jesus, ele muda a história de uma pessoa. Ah, mas eu estou orando e o Senhor não... Ora mais, jejua mais. Busca no Senhor o que está acontecendo de errado. Eu sou prova viva disso. Eu vi a minha mãe servindo Satanás por anos e anos e anos a fio. E eu falei para o Senhor, eu não aceito que a minha mãe morra e vá para o inferno, porque eu sou tua serva e a tua palavra diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha mãe, ela era tremendamente usada pelo diabo, bebia, caía de bêbada no meio da rua. Meu padrasto, a minha família era virada num tendel. Minha mãe hoje serve a Jesus, é mais crente do que eu. Meu irmão é pastor, minha irmã serve a Jesus. Tem alguns irmãos ainda que não servem a Jesus, mas vão servir. Porque eu tomei sobre mim a palavra, a posse da palavra, que a minha casa vai servir ao Senhor, não vai servir a Satanás. E a minha família é uma bênção. E começou em mim, que lá atrás, quando eu era adolescente, eu dobrava o joelho e orava. Então, não tem como a oração não ter poder. Não tem como renúncia, não tem como jejum não ter poder. Se levante na presença de Deus com a autoridade que Ele te deu. Em nome de Jesus, quebrante o seu coração diante dEle. Igreja carioca, igreja brasileira, enxergue as lutas que nós estamos vivendo, que é espiritual. Que o Senhor destitua esse governo lixo que nós temos e que o Senhor levante ali homens e mulheres com a autoridade do Senhor para reger esta nação. Em nome de Jesus, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos.